Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 em Bratel, ou pela TV aberta, canal 85 da Sky, ou mesmo pelo YouTube, nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, e mesmo aqueles nossos irmãos de outras igrejas que também participam dos nossos conteúdos e são sempre muito bem-vindos, como servos de Deus, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos, logo depois da vinheta. No último programa, nós começamos falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, não é? E o que chama a atenção, eu mostrei naquele programa anterior, é que a primeira viagem foi muito importante porque ela praticamente ela dá conteúdo para toda aquela discussão doutrinária que ocorre no Concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15. Que é, claro, como eu falei naquela oportunidade, o Concílio de Jerusalém ocorre depois da primeira viagem, mas antes, depois da primeira viagem, mas antes da segunda, porque o Concílio de Jerusalém acontece mais ou menos no ano 50, 51, e na mesma época que acontece a segunda viagem de Paulo. Segundo alguns historiadores, dizem que na primeira viagem ele chegou a percorrer, nos 3 anos, 1.500 milhas. Na segunda já passou de 3.000 milhas. Isso em quilômetros, né? A primeira deve dar quase 1.500 milhas, mais de 2.500 quilômetros, hoje quase 5.000 quilômetros, mais ou menos a grosso modo isso. Pensando numa viagem onde você podia usar ou navio ou por terra. Essa segunda viagem de Paulo, ela foi mais longa nesse sentido porque ela teve grande parte da viagem foi por terra. Ele parte também de Antioquia da Síria, não é? Onde ele era membro da igreja ali, com mais 3 anos de viagem. E agora ele parte acompanhado de Silas, escolhe a Silas, que vai com ele, né? Já começa ali na descrição do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Há muita coisa importante como ensino doutrinário para nós. Eu disse, já tenho falado isso outras vezes, a nossa grande preocupação com relação ao ensino para as nossas igrejas não é um assunto, não é que nós tenhamos assim uma preocupação com o lado cultural, apesar de ser alguma coisa de cultura, nem acadêmico. Não. O que é importante para nós no livro de Atos é para observar a forma como o Espírito Santo lidou. E por isso que nós usamos o nosso título aqui, Momento da Doutrina, é para mostrar a essência da operação do Espírito Santo na vida desses homens que serviram a Deus, que foram, na verdade, o início da pregação do Evangelho. Então, por exemplo, ele parte de Antioquia nos mesmos moldes, por orientação do Senhor. Agora o Senhor orienta que Silas acompanha, e ele vai lá, depois ele se encontra com o jovem Timóteo, né? O jovem Timóteo, que depois ele cuida de maneira muito clara e muito assim incisiva, ensinando a Timóteo, jovem, ele era muito jovem, foi um pastor muito jovem, Timóteo. Ele ensina Timóteo passa, depois Timóteo vai participar dessa segunda viagem dele.
Mas uma das coisas interessantes que acontecem, como eu disse, que faz com que nós nos colocássemos diante do Senhor para isso, é a forma como o Espírito Santo os dirige. Eu disse lá no evento anterior que a primeira viagem de Paulo, ela mostrou uma experiência daquilo que o Espírito Santo estava fazendo com eles e daquilo que o Espírito Santo criou como uma forma de governar a igreja e especialmente os apóstolos, claro. E a dependência, e agora nós vamos ver nessa segunda viagem, a dependência que eles desenvolvem do Espírito Santo. Eles passam a ter uma dependência muito importante. E o grande exemplo nessa segunda viagem da dependência, especialmente Paulo, que era a grande liderança na igreja, é que ele, um determinado momento da viagem, ele quer tomar uma decisão. E, repito, nada na palavra está sem sentido ou significado. A palavra é inspirada, mas a palavra, ela é, na verdade, o livro de Atos, eu disse, é o modelo da igreja. Não adianta sair disso. Então, no início dessa segunda viagem, numa parte dessa segunda viagem, Paulo quer tomar uma decisão. Certamente ele foi perguntar ao Senhor. Ele queria ir para a Ásia e o Espírito não permitiu. Pensou, deve ter consultado de novo, pensou em ir para Bitínia. O Espírito Santo não permitiu. Nessa consulta ao Senhor, houve um dom espiritual. Qual foi o dom espiritual? Uma visão. O anjo chegou e disse: passa a Macedônia. Isso é muito importante para nós entendermos o propósito do Espírito Santo na vida da igreja. A forma como o Espírito Santo domina aqueles irmãos, aqueles servos de Deus ali. Então havia uma operação clara do Espírito Santo em determinar o governo sobre a vida deles, o ministério deles. Eles passam a ser dependentes do Espírito Santo. É por isso que o próprio Paulo, quando escreve depois aos Efésios, ele descreve que ministério é no corpo. Ele mostra os tipos de ministério na carta aos Efésios, quando ele identifica o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós já falamos sobre isso em outros programas. Mas quando ele fala sobre isso, ele fala das experiências que ele adquiriu nesse trabalho, nessa missão dele. Então ele identifica os tipos, né, as características dos ministérios. Então, eles se tornam dependentes do Espírito Santo, dependentes da manifestação do Espírito Santo na vida deles, que eram os dons espirituais. Então, o anjo aparece ali e diz: passa a Macedônia. Você não vai nem para a Ásia, nem para a Bitínia, você vai para a Macedônia. Perfeitamente. Mas acontece um fato até inusitado, que poderia criar uma expectativa. Eles vão à Macedônia, toda a expectativa de ir à Macedônia, toda a expectativa se torna
praticamente vamos dizer assim, uma palavra, frustração, que eles foram presos lá. Presos, foram açoitados. Eles poderiam questionar o Senhor, né? Olha, nós consultamos ao Senhor para ir para a Ásia. Depois, perguntamos ao Senhor se nós podíamos passar pela Bitínia. O Senhor nos mandou vir para a Macedônia. Olha o que aconteceu conosco. Podia ser um questionamento, não é? Mas eles não questionaram. Ali presos, né? Meia-noite, cantando louvores, glorificando ao Senhor, em todo momento de luta e de apreensão. Mas naquele momento de luta e apreensão, o que aconteceu? Um terremoto, né? A cadeia, aquela coisa toda, e ali a conversão do carcereiro. Qual o objetivo? O que o Espírito Santo quis mostrar aos apóstolos ali, especialmente Paulo e Silas? E que forma de ensino isso é importante para nós, como doutrina? Eles foram na direção do Espírito Santo. Eles foram através de um dom espiritual. Foram presos. Então, o que tinha ali que acontecer? Eles estavam na dependência do Espírito Santo. Vejam, o que isso serve de ensino para nós, para os ministérios, até mesmo para os irmãos na igreja. Quando o Senhor revela para você tomar uma posição, mesmo que a posição não seja aquela que você queria, e mesmo naquilo que você queria e o Senhor mostrou diferente, o Espírito Santo foi contra a sua vontade, mas você negou a sua vontade e atendeu aquilo que o Espírito Santo mandou. O Espírito Santo é responsável por isso. Não é mais. Quando você sai da razão e você coloca a revelação, não é mais você. A luz, quando você está com uma lanterna acesa, você ilumina, tal, quem está de lá não vê você. A revelação te esconde. A luz te esconde. O que aconteceu com eles ali foi um momento difícil. Mas eles estavam tranquilos, por quê? Porque a responsabilidade agora era do Espírito Santo. Alguma coisa ia acontecer. Isso é muito importante para nós, pastores, para nós, diáconos, para nós. Quando o Espírito Santo revela, às vezes algo que a gente não queria, a gente queria tomar uma posição, a gente queria ir numa direção e o Espírito Santo muda essa direção, nós vamos para outra direção. E na outra direção que nós vamos, a princípio nós achamos que está tudo difícil, tudo diferente. Quem sabe o melhor seria aquela primeira, mas naquela primeira a responsabilidade era sua, seria sua. Nessa, a responsabilidade é do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fiel. Deus é fiel. E quando você coloca isso na sua vida, a obra vai ser realizada. Então, nós começamos a entender, no livro de Atos dos Apóstolos, nessa segunda viagem de Paulo, a vontade do Espírito Santo na vida deles, a decisão na vida deles, a linha que o Senhor queria dar no trabalho que eles iam realizar.
o que acontece ali marcou aquele homem. Há uma operação do Espírito Santo ali e serviu de ensino, não só ali, mas ficou ali como ensino para nós. A obra de Deus, ela se caracteriza por depender do Espírito Santo. E vejam, todas as cartas depois que Paulo escreve, todas elas têm uma base na experiência que ele viveu. Por exemplo, quando ele diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. O que ele está falando? Razão. Visão, audição, sentimento. Isso são os sentidos do homem, faz parte dos órgãos do sentido. Isso é razão. Bem na razão, está ligada à sua mente, né? Aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Mas Deus tem aquilo que é fora da razão. O que Deus tem para o homem é o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. O que é isso? Revelação. O que aconteceu ali na Macedônia, em Filipe? Revelação. Aí vejam, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: e nos fez, vejam isso aí, ministros de um novo pacto. Quando ele chama a atenção nessa segunda carta, exortando os ministérios, o que ele diz aos ministérios? Está dizendo aos ministérios, ele nos fez ministros de um novo pacto. Qual o novo pacto? A ceia. Foi o novo pacto. E o que a ceia diz? Pão e vinho. O que é pão e vinho? Corpo e sangue. O que é corpo e sangue? Os ministérios como o corpo, e o sangue é o espírito que opera nesse corpo. Então, são os ministérios dependentes do Espírito. Então, o que ele está mostrando ali? Que os ministérios são dependentes do Espírito Santo. Então, todas as experiências das cartas, das viagens de Paulo, e especialmente agora nessa segunda viagem, a primeira e agora na segunda, é trazer para a vida prática da igreja. Por isso que eu digo como se fosse um manual do funcionamento da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a linha que a igreja segue. Porque o livro de Atos, também chamado por alguns de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Então, se são Atos do Espírito Santo, os Atos do Espírito Santo não acabam no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos aqui. Os Atos do Espírito Santo vão continuar com a igreja até o seu arrebatamento. Porque o Espírito Santo ainda continua aqui e vai continuar até que a porta da graça se feche. Então nós vamos continuar vivendo isso. Eu me lembro quando nós começamos um trabalho nos Estados Unidos, uma dos primeiros seminários nos Estados Unidos, um grupo de pastores esteve reunido conosco e questionou se nós éramos... Não, vocês são adeptos das doutrinas paulinas. Ora, eles não estão errados. Nós não somos adeptos da doutrina paulina. Nós somos adeptos da doutrina bíblica. Então nós podemos dizer que somos igreja bíblica, sim. Aí alguém diz o seguinte: não, mas vocês são seita, não é? Já viu alguém falar isso e tal? Seita. Vamos pegar o livro de Atos.
Nós somos seita? Muito bem. Se o livro de Atos é o manual da igreja, se a doutrina que está descrita no livro de Atos é a doutrina da igreja, capítulo 24 do livro de Atos, verso 14, Paulo responde aos religiosos que diziam que a igreja de Paulo era seita. Capítulo Atos 24, 14. E Paulo diz: o caminho de Deus a quem eu sirvo, a qual eles chamam de seita, assim eu sirvo a Deus. Está lá no capítulo 24 de Atos 14. Aí vocês dizem que vocês são a mesma igreja de Paulo. Sim, nós somos a mesma igreja de Paulo. Nós não estamos dizendo que somos melhores do que ninguém. Nós estamos dizendo que nós temos uma linha, e a linha é bíblica. A linha é do livro de Atos. Então, a experiência de Paulo, a nossa evangelização, hoje, os nossos cultos, como é que são os nossos cultos? Proféticos, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Nos nossos cultos tem dons espirituais. Tem dons espirituais. Capítulo 12 da carta aos Coríntios. As nossas igrejas funcionam como corpo. Final do segundo, a partir do capítulo do versículo 12 da primeira carta, capítulo 12, a partir do versículo 12. Os ministérios funcionam como corpo, sim, Efésios, carta aos Efésios, a partir do capítulo 5, querendo o aperfeiçoamento do corpo, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Corpo. Vejam, o que nós queremos mostrar para os irmãos, a doutrina, por isso o nosso título é Momento da Doutrina, a doutrina que está dentro do livro de Atos e que tem que ser a doutrina da igreja, que é a mesma igreja primitiva. Por quê? A doutrina é a mesma e o Espírito Santo é o mesmo. Vamos ter oposição? Vamos. Como a igreja primitiva teve por parte dos religiosos. E a oposição maior, em termos de doutrina, a oposição maior era dos religiosos. Nós vamos observar isso e vamos ver isso e nós vamos concluir aquilo que é o próprio livro. E é muito interessante porque Lucas, que escreve o livro de Atos, ele tinha uma convivência muito grande com Paulo. E nós vamos ver no próximo programa a respeito da terceira viagem de Paulo, que é a última, né? Repito, a quarta viagem não é missionária, a quarta viagem é quando ele vai preso para Roma. Mas a terceira viagem missionária, que é mais longa, dura em torno de 5 anos, nessa viagem, Lucas faz parte dela. E é possível que muita coisa que Paulo escreve às igrejas seja muito também do convívio dele com Lucas, que era médico. Mas nós vamos continuar ainda esse assunto no nosso próximo programa. A paz do Senhor.